Oi, gente! Diana aqui do podcast Papo com a Consultora, com mais um episódio hoje incrível. A gente vai falar de um assunto que está bombando aí no mercado, que é a energia do Mercado Livre. Então, quero agradecer a Santa Isa, patrocinadora desse programa, desse canal super importante de comunicação. Agradecer vocês todos que estão aí compartilhando, visualizando, que têm mandado mensagem no WhatsApp, comentando, que aprendeu muito com a gente, que foi muito legal. Muito obrigado. Quero agradecer sempre, vou agradecer aos Estúdios On. Muito obrigada. Hoje estou com a companhia da Gia aqui nos bastidores, uma pessoa incrível que está na minha vida há muitos anos, que sempre soma, trabalha comigo na Santa Isa há muitos anos. É uma pessoa muito importante para mim. Muito obrigado, Gi. Queria que você estivesse na bancada, mas não sei o que acontece com essas pessoas tímidas, vergonhosas, sei lá, viu? E estou aqui com o Bruno da Sintética e estou com o Silvio. Silvio vai falar um pouquinho do mercado de energia, do Mercado Livre, e ele vai contar para vocês. A gente vai fazer bastante perguntas sobre como é acessar esse mercado. Para você que é empresário, que está pensando em fazer aí uma renovação de energia, redução de custo, melhoria de processo, atender mais esse mercado de sustentabilidade, que hoje não é um assunto em voga, é um assunto necessário, cuidar do meio ambiente, né? Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado. De novo aqui De na novo, nossa mais uma vez. bancada. Muito obrigada. Silvio, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Imagina, Esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, né? você não faz ideia como eu tinha ansiedade de falar sobre esse assunto com alguém que entende desse assunto. Entendo um pouquinho. Silvio, como é mesmo o nome da sua empresa? Eletromegawatt. Eletromegawatt. Gente, Sintética, Santa Iso e Eletromegawatt. O Silvio não é cliente da Santa Iso ainda, mas será em breve, espero que sim. Mas ele é uma pessoa da energia do Mercado Livre, então vocês podem procurar nas redes sociais, todas, Todas e têm encontrar eletromegawatt.com.br, tem o nosso site e tem as redes sociais. a Sintética Santa Iso para vocês seguirem e acompanhar os nossos conteúdos. Muito bem? Tudo bem, vamos embora. Bora? Bora. Silvio, conta um pouquinho para nós o que é a energia do Mercado Livre. Energia do O que mercado. é essa energia? Depois eu vou perguntar como é que você foi parar nela. A energia do Mercado Livre é energia, posso te dizer, é uma coisa que tem acesso há muitos anos, desde os anos 80, Uhum, né? Já tinha, mas para grandes empresas, consumidores acima de 500 quilowatts de demanda, né? uhum, Isso foi aberto nesse ano, em janeiro desse ano, foi uma lei que permitiu que todas as empresas acessassem esse mercado. Então, a gente tem esse mercado hoje disponível para qualquer empresa, de qualquer demanda que tenha no mercado, entendeu? Que seja do grupo A, lógico, que seja atendido em média ou alta tensão, né? Isso aí. calma. E quando isso começou a popularizar? Esse Quando? ano, Quando isso começou a popularizar? então, isso que eu tô te falando. Nos anos 80, pouca gente sabia. Se você pegar um gráfico dos anos 80, tem poucas empresas que aderiram àquela época, mas muitas empresas grandes já estavam aderindo, né? E isso foi na época do Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. Uhum, E isso foi popularizando. Só que uhum, pouca gente sabe disso hoje, atualmente, né? uhum, Então, nesse ano, conforme muitas empresas querem oportunidades, as comercializadoras e as grandes empresas que fornecem energia limpa e uhum, sustentável, uhum, eles querem todos entrar no mercado. uhum, Então, esse ano, a partir desse ano, foi permitido que todas as empresas já poderiam aderir, uhum, mas desde o ano passado já vem todo mundo trabalhando para poder chegar e ofertar isso para o mercado, entendeu? uhum. E como que um cliente consegue, por exemplo, a sintética? Como é a sintética quer trocar a energia dela hoje, que é fornecida pela empresa X, que é a que todo mundo conhece. Ela quer trocar pela energia de Mercado Livre. Qual é o processo? O processo tem que fazer uma denúncia do contrato, que tem que ser sempre 6 meses antes de vencer. Denúncia é uma revogação, Na verdade, é um encerramento do contrato. encerramento do Porque toda contrato. empresa Ah, tem 2 contratos.
apesar que muita gente não sabe que vem uma conta só, um exemplo da Enel. Toda Aham, concessionária tem pode ser a CEMIG, pode ser qualquer empresa, aham, tem duas contas de energia na conta única dela. O que acontece? Você tem uma parte de energia que é a energia de fornecimento, que é energia pura, e tem uhum, outra parte que é a transmissão, que é as instalações, o poste, toda a uhum, infraestrutura que está envolvida. uhum. Então, quando você vai aderir e entrar nisso, você tem que ter você tem que olhar o teu contrato, você tem que acessar esse contrato, procurar saber qual é o vencimento dele, isso de energia, tá? E Uhum. você pega e vê, você tem que cancelar esse contrato 6 meses antes. É como se fosse um aviso prévio. Se você tiver faltando 5 meses para vencer o seu contrato, você vai ter que esperar o próximo ano para poder migrar. Tá, mas aí você já tem que estar em paralelo com o Mercado Livre para você não ficar sem energia. São duas empresas que vão caminhar juntas durante um período de seis Sim, meses. você vai ter que escolher a tua empresa. Tem várias ofertas no mercado. A Ah, são Eletro... várias empresas hoje que São estão várias ofertando? empresas, são muitas empresas. Eu não vou Uhum. citar os nomes, mas são Tá. muitas empresas comercializadoras de energia e as próprias empresas fornecedoras de energia. Olha que interessante, eu não Entendeu? sabia que É. tinham já várias. Eu achei que Muitas, já. muitas empresas. E o Bom, que para falar a acontece? verdade, eu sempre achei que só tinha uma empresa que fornecia energia. Não, porque o Mercado Livre é exatamente isso. Ela é um mercado livre. Você deixa de ser do mercado cativo. Por um exemplo, vamos falar da Enel que a gente está em São Paulo. A Certo. Enel é cativo, você só tem a Enel e você tá amarrado nela. Com essa nova lei agora, de janeiro desse ano 2025, você pode escolher qual que você quer ser atendido. E você tem as ofertas, cada empresa tem um preço. Então, você pode conseguir 20, 30, 40% de desconto na tua conta de energia. Isso é maravilhoso. Imagina você poder escolher como você escolhe hoje a sua conta de telefone, a TIM, a Vivo, a Claro. Quem está melhor para Olha, você? É isso que funciona. O Mercado Livre é ele é assim livre que para escolha. funciona. Exatamente. E tem alguma coisa a ver, Silvio, assim, com energia solar? Tem alguma coisa a ver com. Sim, Tem tem. alguma coisa a ver? Porque o Mercado Livre, exatamente que a gente, né, o tema aqui é Aham. ele livre, mas ele tem a sustentabilidade. O Isso. Mercado Livre, você tem o Mercado Livre de fontes renováveis, que chama Mercado Livre incentivado. Aham. Esse você tem um desconto nele maior do que o Mercado Livre da parte atacadista, que pega só energia de hidrelétrica e de fontes como carvão, entendeu? Aham. Mas tem E carvão no Brasil ainda? tem muito ainda. Quando falta energia que vai para a bandeira vermelha, não tem energia suficiente na matriz, eles pegam da onde? São as Vão termoelétricas, né? pegar as termoelétricas, vão pegar o Ah, carvão. essa área São as realmente. termoelétricas, E é exatamente. termoelétrica, mas ela é de carvão, ela polui. Então, essa energia não tem desconto. Mas quando você vai migrar para o Mercado Livre, você tem duas escolhas. Você pode escolher o mercado atacadista ou varejista. O que está mais no canal hoje é o varejista, porque é para quem consome abaixo de 500 quilowatts, que é a maioria das pequenas empresas, médias empresas, entendeu? Que tem ao acesso hoje a esse produto. E com isso você consegue ter essa energia de fontes renováveis, de pequenos produtores, que têm pequenas hidrelétricas, fazendas solares e as usinas eólicas. Ele junta todas essas três matrizes de energia limpa e você tem o selo de sustentabilidade para quem está fazendo sua ISO, né? Então você tem essas vantagens aí. E o desconto é maior até, né? Então você tem essas vantagens aí na parte de. E fora outras coisas que tem de oportunidades, né? Porque Uhum. você tem hoje empresas que dão desconto, eles já sabem uma média, eles dão um desconto fixo, né? Como desconto garantido. Então imagina, você tem uma conta de 50 mil reais, né? Aí na sua demanda, você contrata essa empresa que nós temos esse produto, né, para ofertar, e você tem ali 25% garantido na tua conta. Todo mês durante um contrato. Você tem contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E Entendeu? só empresas que contratam, Silvio, hoje, Hum, essa energia de Mercado O Livre? Mercado Livre, sim. O Mercado É, Livre tem que ser empresa, né? não vai para residência. Residência não. Residência nós temos um outro produto no mercado, chama geração distribuída, que são as fazendas solares, Aham. onde você tem uma assinatura, você é como se estivesse alugando uma parte da usina. Imagina Nossa. que na tua casa você gasta R$ 500, né? E Uhum. você fala, poxa, eu gasto R$ 600 de conta, eu gostaria de reduzir. Não precisa nem ser 600, pode ser até R$ 300. Você quer reduzir. Você compra, da usina, você compra 4 placas.
você aluga, né? 4 placas, 6 placas, e a tua conta vai reduzir. Só que é uma coisa diferente, porque a energia, a geração distribuída das fazendas solares, eles dão 10% de desconto na tua conta, garantido. Entendeu? Então você fecha o contrato, você gasta R$ 500, você vai pagar uma conta a menos por ano. É E o isso que mesmo para condomínios de apartamentos. mesmo para E condomínios. qual é a procura para esse tipo de mercado? Condomínios, casas, empresas? Então, a procura por placas solares individuais, que é Aham. geração local, é maior, porque é diferente dessa energia distribuída das fazendas solares. A fazenda solar ela vai te dar só 10% de desconto. Ela é vantagem para quem não tem telhado, para quem tem um comércio, um açougue, uma padaria que paga seus 10, 20, 30 mil reais de conta, que tem muitos. Então ele vai ter 10% de desconto na conta, vai ser mais impactante. Entendi. Mas imagina que pessoas que têm uma conta menor e tem um telhado, é muito melhor instalar as placas dele que ele vai ter 80% de economia da conta. E o custo disso? O custo das placas solar hoje reduziu muito, porque teve um excesso de oferta, então o custo caiu. Há 8 anos atrás, para você ter ideia, eu instalei no meu escritório, gastei R$ 15 mil, um exemplo. Hoje, o mesmo sistema você gasta os mesmos 15 mil, mais 8 anos depois, entendeu? Então, quer dizer, caiu muito, caiu 30%, 40% o valor. Está muito mais Nossa. acessível. E Bruno, conta um pouquinho pra gente da sintética. Conta um pouquinho pra gente da sintética, pro Silvio poder respirar um pouquinho. É isso aí. Então, a Sintética é uma empresa que trabalha no ramo de mineração, na parte de filtros, né? Aham. E hoje, a nossa preocupação também em relação à energia renovável é exatamente isso. Nós já somos certificados ISO 9000 desde 2018. Então, de lá para cá, eu venho fazendo pesquisas para poder reduzir esse consumo de energia, até mesmo no apelo de melhorias contínuas que a empresa já promove, né? E aí, essa pesquisa que eu tenho feito, exatamente com os parceiros que nem a Eletromegawatt, justamente isso, eles me orientam a qual que é o melhor caminho que eu tenho que seguir, porque cada empresa tem sua demanda, tem sua necessidade, né? Então, é bom a gente sempre falar com um especialista que conhece do assunto, para orientar a gente, olha, você pode seguir esse caminho, você pode seguir esse contrato, você pode reduzir o custo aqui. Então, hoje você faz todo um trabalho de pesquisa para saber qual que se adequa melhor, né? Então, esse é o trabalho hoje da Sintética. O que a gente vê hoje, eu como consultora, né, a Gi que está aqui, que é engenheira química, né, que atua muito na consultoria ambiental, a gente tem visto um grande apelo ambiental, gigantesco. Inclusive, a gente teve o ano passado uma ementa, a primeira ementa da norma ISO 9001, falando sobre as questões de meio ambiente, né, Gi? Mas a gente tem muita dificuldade de acessar as informações para a gente conseguir trabalhar, e assim, a gente também tem muita dificuldade de aplicar isso na indústria. A gente tem muita coisa que é com força de lei, né? Então, resíduos sólidos, SICOR, até convidei a Wanda outro dia, ela explicou bem aqui sobre a VCB, SICOR, essas coisas todas. Mas a gente tem tanta novidade chegando que a gente fica assim, e agora? Eu como empresa, né, Bruno? Você como empresa. Então, são demandas trabalhistas, são demandas de meio ambiente, são demandas administrativas. Exato. São diversas demandas. Mas a gente que é consultor da qualidade, a gente que trabalha prestando consultoria para as empresas, a gente tem visto uma grande pressão do mercado para que ele busque gestão ambiental. E a gente sempre para nas questões energia e água e descarte correto. Energia, água e descarte correto. Então, nós temos visto empresas que não estão se adequando a esses pontos e elas estão ficando para trás. A gente já tem grandes empresas dando exemplo de não vou comprar de você porque você minimamente não é ISO 9001. Não vou mais comprar de você porque não basta ser ISO 9001, agora tem que ser 14 e tem que ser 45. Você tem que atender a legislação e você tem que ter práticas, tanto ambientais quanto de saúde e segurança ocupacional. Então, quando a gente se depara com essas coisas, os clientes começam a fazer perguntas para a gente e a gente fica assim, meu Deus, e agora? Ele tem esse baita desse custo,
gigantesco e ainda vem mais agora essa. Aí a gente se depara que, tá, se eu fizer um investimento em gestão ambiental, na verdade eu vou reduzir custos. E aí a gente começou a ouvir muito fortemente essa questão de energia do Mercado Livre, que reduz até 30% do valor. Até 40%. 40%? Hoje já estão ofertando até 40% a menos. Uma empresa com custo de média de 30 mil reais, aí 40 mil, chega a economizar 600 mil reais dentro de um contrato de 5 anos. Isso, imagina, isso é um... Em 5 anos você economizar 600 mil reais que você não pode comprar uma máquina nova, um equipamento novo, adquirir mão de obra nova, né? Com esse E custo. só com um item, só com uma energia, uma empresa... Só emigrar. Uma empresa de qual porte faria uma economia dessa? De o 600 Bruno mesmo mil é um reais? exemplo da demanda dele, então é pela conta de energia, né? Aham. Então, toda empresa que quer entrar nesse mercado, ele tem que entrar em contato com, por exemplo, nós da Eletromegawatt, a gente faz uma análise de viabilidade, de custo, né? Porque cada empresa tem um custo de demanda, hora ponta, hora que não é ponta, porque tem o horário que gasta mais energia, que a energia é mais cara, né? Que é pico que o pessoal... É o pico, O pico que o exatamente. pessoal chama. Exatamente. Tem horário noturno, né? Então, esses horários aí gasta mais energia. Então, tem que fazer estudo de viabilidade para me poder mandar uma proposta para a pessoa baseado no consumo dele. Aí eu estou falando uma conta mais ou menos de 30, 40 mil reais. Tem essa economia, né? Mas cada empresa é um caso. Aí eu tenho um Então, cliente que ele fez a troca em abril do ano passado, agora fez um ano, né? uhum, E ele tá muito satisfeito com a troca que ele fez, muito satisfeito, porque o depoimento dele mesmo, né? Até convidei ele para vir aqui, mas é muito tímido também, não quis. Mas ele falou para mim, olha, a gente percebeu que inclusive houve mais estabilidade, a gente fica bem menos tempo sem energia elétrica. Porque é uma coisa que não sei se foi melhoria até do próprio sistema que foi aconteceu. Antes caía muita energia, agora não cai mais tanto. E o único investimento que eles precisaram fazer, que eles reformaram as cabines de entrada de energia, né? uhum. E aí, em abril do ano passado, fizeram totalmente a mudança para Mercado Livre. Uhum. E um ano depois, né, na auditoria, quando a gente foi verificar as questões ambientais, ele disse que estava super satisfeito pela economia e pela estabilidade de processo. Parece que tem um pouco mais de qualidade. Não sei se isso é um fato, mas é uma declaração bem importante para a gente que atua nessa área, precisa atender requisito ambiental, sobre essa oportunidade de atender o meio ambiente e reduzir custo, né? Pô, já pensou? Que maravilha. Porque é uma trabalheira danada. A gente fica sempre pensando em tudo que vem agora, é uma trabalheira danada, né? Mas eu posso explicar essa alegria dele. A alegria dele é que tá economizando, né? Ah, sim. Qualquer um que Sim. você Com certeza. tá gastando um valor alto todo mês, mas a energia dele, na verdade, ela continua a mesma, tá? Porque quando você vai para o Mercado Livre de Energia, você continua sendo atendido pela mesma concessionária, a infraestrutura é a mesma. Se der um problema, é a mesma empresa que você fornece para você hoje, é ela que vai vir resolver os pepinos, né? Então, quer dizer, na verdade, a energia dele deve ter melhorado porque ele fez uma manutenção na cabine, e ele sentiu essa diferença aí, mas em questão de atendimento é o mesmo. Porque quando você vai para o Mercado Livre, você só vai trocar o teu contrato de energia, que esse é só fornecedora da fonte de energia, não a manutenção e a estrutura. Então a estrutura é a mesma. Então, às vezes, pode ter acontecido da concessionária local ter feito uma manutenção nos transformadores dele, na rede dele, Aí, ó. né? Mas não esse fato, porque muita gente tem esse medo. Eu tive um cliente que ele é síndico de um prédio muito grande ali perto da Vila Leopoldina, que ele ficou nessa dúvida, mas se de repente cair energia, quem que vai me socorrer? Continua sendo a Enel. Você está em São Paulo, continua sendo a Enel. A Enel, você vai ligar para a Enel vai vir resolver teus problemas. Importante isso. Você só vai, mas e essa empresa que eu estou contratando a energia? Você está contratando só energia. Porque a Enel, ela vai para o mercado, fala assim, o mercado atacadista, ela compra energia desse mercado também. A Enel também vende o Mercado Livre, né? Eu não ia falar sobre fornecedor, mas a Enel também vende. O problema da Enel é que a Enel
ela tem suas limitações, né? Que nem agora caiu muita energia, Eu tem acho que a problema das limitação deve árvores. ser porque é um braço muito grande de clientes para atender toda a demanda, porque tudo, eu sempre vou falar isso, no Brasil tudo é tudo muito gigantesco, né? Tudo muito enorme, muito fora da curva. Tudo que você pensa fazer no Brasil é 1.000, milhão, bilhão, uma coisa de louco. É E ela verdade. foi penalizada, né? Porque é fácil, né? A população fica revoltada porque tá sem energia. Mas imagina, caiu o poste. A árvore caiu, o cupim ou o vento, essas ventanias que deu aí, tempestades aí, 100 km por hora, derrubou as árvores velhas em cima da rede. Várias ao mesmo tempo. Que empresa, não precisa ser a Enel, ela está sendo penalizada injustamente também. Que empresa vai conseguir dar uma resposta tão rápida com tanta coisa de uma vez só? Ninguém consegue. Eu fico pensando sempre no preventivo, né? Eu sempre vou pensar no preventivo. Essas questões aí do preventivo, é assim, esses problemas já existem em São Paulo desde sempre. Até a gente brincou outro dia no Office, parece que eu estou vendo a Era dos Dinossauros, quando eu vi aquele filme, Tempestade, Ventania, Meteoro, passou um meteoro, acho que em Santa Catarina ontem, né, que foi visível Foi, e né? tal, é um negócio assim. Aí eu brinquei na minha casa antes de vir para cá. Falei, nossa, às vezes eu acho que a mutação de dinossauro, a gente virou humano, porque a gente assiste esses filmes, né? Eu tenho 2 filhos, e os meus meninos, o meu caçula principalmente, sempre foi hibridado em dinossauro, então a gente teve que entrar nesse mundo de dinossauro. Aquelas chuvas, tempestades, aquelas coisas. Então, para mim, continua acontecendo como acontecia na era paleolítica, neolítica, Uhum. etc, etc. Então, essas questões, elas sempre existiram. Então, preventivamente, eu acho que até com o fluxo de capital que a nossa cidade tem, com planejamento, com tanta gente que entra, com tanta gente que sai, isso preventivamente podia ser bem cuidado, não é? Eu penso sempre nessa possibilidade. Mas Eu acho que a gente trabalha muito sem planejamento, principalmente assim, né? Vamos falar das prefeituras, um exemplo. Posso dar um exemplo para vocês também sobre a questão do seu cliente, que você falou que ele estava atendido, foi melhor atendido depois do mercado de energia, porque ele se adaptou a Aham. algumas exigências do contrato. E às vezes as empresas negligenciam manutenções preventivas também. É, Aproveitando falar sobre esse assunto. é. Na empresa mesmo aconteceu isso. A gente tinha a gente tem uma cabine primária de alta tensão que precisaria de alguns reparos a ser feito. Depois que nós fizemos os reparos, pararam as quedas de energia. Você tá. Então é uma coisa que faz muito sentido, né? Faz sentido, porque para receber essa energia nova, teve que fazer a cabine nova, teve que da arrumar a adaptação, infraestrutura. É verdade. é. É verdade. Principalmente cabines que foram construídas, como ele falou, da década de 80, 90, porque são outro tipo de chave, outro tipo de controle. Então, Hoje tem uma chave que desliga sozinho, porque o maior medo dos eletricistas quando entra numa cabine é quando você tem que desligar e ligar a chave e a empresa está funcionando. Quando você liga, sai um arco voltaico. Muita gente já se acidentou com isso. Que vai lá dentro, você tem que pôr a luva, tem que ter o tapete de borracha. E bastão, né? muitos usam o bastão para ficar longe do Pra ficar transformador, porque longe. é 130 mil volts, 200 mil volts, depende da cabine, né? É média ou alta tensão. Então na hora que você liga a chave, sai um arco voltaico. E esse arco voltaico eu já tenho um amigo que se queimou com isso. Tem queimaduras graves, né? Meu filho mais velho é eletricista. Ele já no primeiro estágio dele tomou um choque e voou longe. Então, o choque de baixa tensão machuca, só que não é como alta tensão. Alta tensão queima. Ele queima a gente, né? Então, hoje tem chaves que ela é automática. Você aciona de longe, você liga e desliga, chama. E tem as normas regulamentadoras também, né? Que os Exatamente. profissionais precisam ser adequados a ela, né? Tá Sim, atualizado com NR10, relação a ela, né? NR10. NR10. E as empresas também precisam cumprir uma série de NRs, né? Exatamente. Já tem norma que obriga a colocar essa chave. Exatamente. E não lá dentro da cabine, fora da cabine. Porque pode explodir, né? Então, tem essa chave fora, já fica na guarita, alguma coisa, é remoto. Você aperta um botãozinho, tem você aperta um botão, aí tem um motorzinho, como se fosse o portão da tua casa. Tem um motorzinho que vai girando a chave, uma engrenagem, que Olha, atraca, faz trec, aí atraca lá e faz a parte de integração, né? Você liga e desliga, como se fosse um interruptor de luz, que legal, não mas sabia. com uma alta tensão. Exatamente. Não Tem sabia. esse Não, produto. Nós instalamos também esse produto, nós temos equipe apropriada para fazer o trabalho de manutenção e Quais adaptação os em serviços a cabine. empresa presta, fora essa de Mercado Livre?
Então, Tem mais trabalho, tem mais serviços que vocês fazem nessa área de sim, eletricidade? sim, Eletromegawatt, a gente se especializou em fazer obras, instalações elétricas em geral, né? Então, Ok. é indústria, comércio, residências, perdão. Olha aí, tá vendo? Olha, lição de Não casa. desliguei. Não desligou o celular, tá vendo? Menina do céu, me Vida real é assim perdoa. mesmo, viu, gente? Me Mas é vida de perdoa. empresário também, Isso né? é vida de empresário, ela atende, se for Perdoa. cliente, Sempre atende. ligado, né? É. Então a gente faz toda essa parte de instalações elétricas comerciais, residenciais, é, a parte de manutenção de cabine primária, instalação de cabines de qualquer tipo, qualquer tamanho, entendeu? A gente faz projetos elétricos, né? Então a gente atende essas empresas, como já atendemos aí a Papel Suzano e Celulose, a Nestlé, Uhum. o Itaú, antigamente o Unibanco, fizemos mais de 120 obras para o Unibanco, né? Nós fizemos bastante trabalho aí, né? Quer dizer, em 28 anos, a Eletromegawatt tem 17, mas nós começamos como Eletromegavolt, que é um nome parecido, né? Uhum. E depois a gente se sentiu na obrigação de fornecer tanto material e mão de obra, então nós encerramos uma empresa e criamos a outra, né? E a Eletromegawatt tem 17, 18 anos agora, Ah, que bom. né? E como começou essa história de prestar serviço na área elétrica e chegar no Mercado Livre? Então, Depois eu vou pedir para vocês falar para gente, que eu tenho curiosidade de saber, esse mercado tem certificações? Por exemplo, vocês precisam de certificações, precisam de licença para poder operar? Como é que funciona isso? bom, você perguntou primeiro do Como é que como é que chegou? chegamos aqui, né? É, Então vamos lá. A Eletromegawatt vem fazendo instalações elétricas e visitando feiras, né? Então a gente viu a oportunidade dessa parte do setor solar, né? Então entramos primeiro com a parte de energia, de instalação de energia solar em residência, em comércios, né? Que a gente conseguia antigamente até 90%, 95% de economia. Então imagina a pessoa pagar R$ 1.000 de conta, uma pessoa normal, uma residência, paga R$ 1.000 de conta, passar a pagar só R$ 50, né? nossa, é o Então, sonho de todo brasileiro, e é possível, né, e Bruno? Oh, é tão possível e não é divulgado na televisão, não sei por quê, ou eu sei por quê, porque vai quebrar muita empresa distribuidora, porque hoje você consegue comprar seus equipamentos sem tirar um centavo do bolso. E as pessoas não sabem disso. Como assim? Eu também não sei, calma. Então vamos lá. Você tem sua casa lá, ou É seu que eu moro em comércio. condomínio, né? Então o condomínio tem outra solução boa, Qual? né? Conta. Vamos lá. Eu posso pular? Posso pular essa fase? Eu vou contar depois dessa daí. Fica de bônus, Conta. né? Fica. Então vamos falar da parte de 95%. Hoje em dia você tem a instalação que ela é gerada e consumida no local, né? Então essa energia todo mundo pode ter em casa, desde que tenha telhado, né? Às vezes tem gente que gasta R$ 2.000 de conta, mas não tem telhado para colocar a quantidade de placa necessária. Então essa pessoa consegue 30%, 40%, 50% a menos na conta, mas porque ela tá restrito o telhado dela. Mas se você tiver um telhado bom, um tamanho bom, que eu quero dizer, né? Que caiba a quantidade de placa essencial para você ter o seu consumo todo gerado no local, você consegue ter esses 95% Olha aí. de economia, né? Nossa. Uma conta, por exemplo, de R$ 400, com 8 placas, sua conta vem R$ 50. Você pagava 500, sua conta vem R$ 50. E o que que eu penso? E qual é a resistência? Você já conseguiu mapear essa resistência? Então, a resistência está que as pessoas. Esse investimento para 8 placas é em torno de R$ 30.000. 25, R$ 30.000. Eu estou falando já com tudo incluso, porque se você falar só. Porque as pessoas às vezes falam que entra na internet, vai pesquisar, vai ver lá, um kit custa R$ 10.000 ou R$ 15.000 que ele precisa, né? Mas não é só o kit. O kit é o que você compra para instalar. Mas você tem o projeto, que você tem que entrar com um projeto junto à concessionária. As burocracias. As burocracias. Que envolvem então você tem um projeto, você tem a RT, que tem um custo. Você tem a mão de obra de instalação no local, que é a equipe que vai instalar as placas lá no teu telhado, que tem TNR10. E a sua empresa faz tudo isso? Fazemos tudo isso. Se a gente ligar agora para o Silvio, falar, Silvio, eu tenho uma casa de tantos metros quadrados e consumo tanto de energia. Silvio vai lá,
faz o projeto, faz o RT, instala as placas, parcela no boleto, no cartão de crédito. Isso. E em quanto tempo a pessoa tem o projeto instalado? Olha só, o projeto instalado depende da concessionária, ela tem os prazos dela, né? Mas normalmente em 15, 20 dias já chega o material e já podemos já instalar e ser aprovado. Mas tem uns trâmites que tem que fazer junto à concessionária, né? Você tem que entrar com o projeto, que é você pedir, você avisar que você está querendo instalar, e você vai ter uma resposta da concessionária. Ela vai te comunicar se aquele teu projeto você pode instalar ou não. Entendeu? Por quê? Porque hoje nós temos um problema que chama inversão de fluxo, que é muita gente injetando na rede ao mesmo tempo e dá conflito na rede. Então, as concessionárias, muitas delas estão segurando quando você injeta uma certa quantidade de energia. Se você não consumir muito localmente, se você quiser produzir a mais para você usar, você tem uma piscina, sua conta vem R$3.000. Aí você quer instalar a placa para sustentar essa piscina. Só que no seu dia a dia, você não consome tudo isso, você consome menos. Então, quando você injeta muito, além do que você usa no dia a dia, você pode ser penalizado e o projeto ser recusado. E você tem que se adaptar para que você possa ser atendido o seu projeto, entendeu? Então a dificuldade está aí, né? Agora, essa burocracia toda. Isso é recente, tá? Porque antes não tinha esse problema, né? Então a gente tem esses problemas aí para instalar, mas geralmente eles aprovam, né? Você me perguntou da parte de certificação. Certificação. Como é que eu confio? Como é que né, se deu isso no mercado? Se tem alguma certificação, alguma licença, alguma coisa? Por exemplo, a empresa vai contratar a sua empresa. Como é que ela sabe que pode confiar em você, que você está devidamente licenciado, credenciado? Nós somos credenciados no CREA, né? Nós temos um engenheiro responsável, né? Então, a nossa empresa tem engenheiro de segurança do trabalho, que é o Dr. Alvarenga. Nós temos o nosso engenheiro eletricista, que é o engenheiro Maurício, né? E fora os nossos apoios, fora os parceiros, que quando esses estão sobrecarregados, a gente tem nossos parceiros para atender, né? Então, com isso, a gente consegue atender grandes empresas, demandas, o que for necessário. Mas na parte solar que a gente estava falando, quando você vai colocar as placas solares e você tem esse problema de demanda, da quantidade de placa para ter inversão de fluxo, a gente trabalha dentro do limite, para que não seja reprovado. Então, hoje a gente toma as precauções. Eu só falei dos problemas que pode ter se a pessoa não contratar uma empresa adequada, experiente para fazer a coisa certa, entendeu? Entendi. Então, a pessoa consegue ter essa economia. Hoje, com a lei, com a nova lei, que vai ser taxado uma parte da energia, que o governo não deixou para trás, né? Então, eles criaram a lei 14.300, criada para poder taxar uma parte dessa energia, para eles abocanhar uma parte, porque deve estar dando prejuízo para as concessionárias. Então eles, claro. Né? Precisa compensar, eles né? compensaram essa parte aí. Compensar alguma coisa, né? Senão então, antes, é muito de graça. O Brasil não é para amador, não. Tava vendo um vídeo outro dia, de um londrino pernambucano que casou com uma pernambucana, apaixonado pelo Brasil. Eu vou mandar esse corte para você. Parabéns pela sua resistência, pela sua paixão. Muito obrigada por você gostar tanto do Brasil, viu? Porque ser brasileiro não é para fracos, não. Eu vi ele lá todo animado, né? Com a praia, com a esposa, com a família, tudo curtindo, tudo elogiando o Brasil e tudo mais, apaixonadaço. Eu falei, olha, esse daqui nasceu no país errado, porque, olha, vir para o Brasil com todas as coisas que a gente tem, pró e contra, ficar apaixonado daquele jeito... É para os fortes, porque ser brasileiro não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Eu vejo tudo que acontece, né? Então, para nós também, como consultoria, tudo está muito rápido. A gente estava falando outro dia, até 10 anos, a gente só tinha ISO 9001, digamos assim, né? Né, Gi? Cadê a Gi? Vem aqui na bancada, pessoa. Quero fazer pergunta também ambiental. Até mais ou menos uns 10 anos, a gente só ouvia falar ISO 9001.
Os 9 mil para lá, os 9 mil para cá, não sei o quê, não sei o quê. As empresas também não, muitas não entendiam por que precisavam e tal, e aí foi popularizando, foi crescendo. Sabe o que aconteceu? Ramificou para outras áreas na mesma intensidade. Então, hoje a gente tem norma a 14 muito forte, a 45.001 muito forte, norma no setor alimentício muito forte. Setor de TI, na área de TI, que é a tecnologia da informação, LGPD, compliance. Então, essas normas, com base na ISO, os setores foram também ampliando. Então, existe uma gama hoje muito grande de normas e, às vezes, é tudo tão rápido que, quando a gente está aqui falando de uma norma, já tem outra bombando ali, e o ESG também, né, que virou uma coisa, assim, explosiva. Quando a gente vê, é muita informação para todos nós e a gente não consegue, às vezes, acompanhar. Nem essa história que a gente está falando, né, sobre a energia do mercado limpo. De repente, isso virou todo mundo. E agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde eu consigo? Redução de custos, sei o quê? O que tem a ver com a 14? O que tem a ver com o meio ambiente? O que tem a ver com a sustentabilidade? Então, a gente fica assim, para a gente que é brasileiro, aí já nem começa a falar de energia solar, já vem energia do mercado limpo, já vem taxação. Distribuída. Tem agora o bônus que eu vou te falar, que é armazenamento, né? Bom, vamos voltar àquele assunto de como você instala sem gastar um centavo. Volta, conta aí. Né? Então, hoje, se imagina que uma loja, uma empresa gasta, vamos um exemplo assim, de uma conta típica de R$3.000, né? A pessoa gasta R$3.000, como é que ela passa a gastar só R$150 por mês, porque um sistema trifásico, mais que essa taxaçãozinha que tem, ela vai pagar 150 ou R$200 no mínimo, né? Porque ela está usando a rede, tem uma taxa mínima, mais a taxa, a COSIP, né? Que é a iluminação pública, isso aí não sai, tá? Isso aí nem entra na conta do consumidor. Entra na conta, mas ela fica fixa, né? Certo. Ela é sempre baseada no consumo ali. Mas como que você faz isso? R$3.000, você passa só a pagar R$200. Você vê, é incrível, né? A pessoa pega e faz um financiamento que hoje tem pela Caixa Econômica. Todos os bancos têm esse financiamento com incentivo. Quer dizer, a taxa de juros é pequena, o governo dá esse incentivo. Tem vários bancos que dão esse incentivo e tem várias empresas que vendem o produto que também já tem essas própria linha de crédito. Então imagina, você vai fazer um sistema na tua casa para R$3.000, um exemplo, R$70.000, que é a média, R$70.000, R$75.000 para uma conta de R$3.500. Uma pessoa que tem uma piscina, uma chácara, um comércio, né? Então você vai gastar esses R$70.000, mas poxa, eu tenho esse dinheiro investido ou guardado, eu preciso disponibilizar? Não, você faz esse financiamento que vai dar, hoje tem taxa de 1,13, para você ter ideia, que dá praticamente a Selic. Então, se a pessoa tem um investimento que já está dando 1%, nem tira o dinheiro de lá, só com juros ela paga um boleto, né? Faz o financiamento em 50, 60 meses, com o valor da conta. Aí o que acontece? A pessoa troca sua conta de energia com um boleto bancário. Então, se você gastava R$3.000, R$3.500 de conta, aí imagina que você vai pagar só 200. Se não sobrou 2.800, 3.000, sua conta vai vir só 200. Se você vai deixar de pagar 2.800. Faz um boleto de 2.800. Você vai continuar pagando os seus 3.000 com o seu equipamento instalado, que ele com payback, normalmente, hoje, o payback está em torno de 3 anos e meio, você já recuperou seus R$70.000. Se for pelo financiamento, você vai demorar 5 anos, né? Se for pagar à vista, com 3 anos e meio, você já recuperou o dinheiro que você colocou. Eu não quero tirar um centavo, eu quero que minha conta de energia pague meu equipamento. Ela vai pagar teu equipamento. Olha aí, ó. Entendeu? Em 5 anos, um financiamento de 5 anos, você vai ter pago o seu equipamento. E depois de 5 anos, o que acontece com você? Você só vai pagar R$200 praticamente pro resto da tua vida. Se você parar pra pensar que a gente passa pagando uma casa há 25 anos, né? 5 anos não é nada pelos outros 20 que a gente vai ter, 30, 40. Exatamente. Porque eu acredito que esses equipamentos também têm manutenção, né, Silvio? Então, é isso que é importante. A manutenção dos equipamentos é só limpeza. Ah, é? É só limpeza. E não tem que trocar de tempos em tempos? Vai, 5 anos tem que trocar para uma placa nova. Então, as placas, ela tem de 15, de 20 anos, tem até de 25 anos de garantia. De garantia? De garantia. Olha. E muitos já têm representantes aqui no Brasil.
né? A gente tem inversores, os inversores diziam que os inversores durassem em torno de a cada 5 anos você tinha que considerar a troca dos inversores, aquele string, que é aquela caixinha que fica na parede, Uhum. né? Hoje você tem, cada 5 anos teria que trocar, então você já considerava no cálculo Aham. de payback, você já considerava o custo da manutenção Olha. e dessa troca, né? Só que o meu tem 8 anos e até agora tá funcionando 100%. É. Ele não mudou o comportamento dele em Outro 8 anos. dia, eu tive que trocar o aquecedor de água do meu apartamento, né? Uhum. E aí foi engraçado as caras que que o rapaz, o técnico, fez. Uhum. Porque do nada começou a sentir um cheiro mais forte de gás quando ligava, e nunca tinha acontecido isso. Então eu imaginei que a mangueirinha lá tivesse furada. Chamei um técnico lá, né? E ele olhou e falou: Dona Diana, não use mais esse equipamento. Eu vou vetar, vou falar para a senhora, vou escrever aqui, vou deixar registrado. Ele está condenado. Tem que trocar. Eu olhei para ele e falei, mas um equipamento de altíssima qualidade desse tem que trocar, mas ele não tem nem 20 anos que está aí. Dona Diana, tem 18 anos que a senhora usa o mesmo equipamento. Tem que trocar. Aí eu falei, poxa vida, mas eu sempre fiz limpeza, eu sempre fiz manutenção, né, e tal. Ele falou, Dona Diana, esse equipamento a cada 3, no máximo 5 anos tem que trocar. Ele é um aparelho que ele é uma boca que esquenta o gás, né, que é uma combustão, pode gerar uma explosão e tudo mais, né. Eu falei, não se fazem mais equipamentos como antigamente. Eles falam de obsolescência saiu programada, né? Obsolescência programada. obsolescência Ele saiu programada. balançando a cabeça. Porque trabalha, que nem a gente vai trabalhando o dia inteiro, depende do que você faz, né? Tem muito atleta que já operou, já teve problema de articulação, porque é o uso, né? Conforme mais você usa, você tem um risco, né? E na parte dos inversores que eu estava te falando, tem um microinversor, que é uma tecnologia muito melhor, Uhum. muito mais avançada do que o inversor string, que é essa caixinha da parede. O microinversor é uma peça pequena de uns 40 centímetros por 30, que fica lá em cima no telhado. Olha só, esse inversor ele tem 15 anos de garantia da fábrica, quase todas dão a mesma garantia. E as fábricas são nacionais? Não, ou são chinesas? são tudo chinesas. Tudo chinesa? Tudo chinesa. E as que tem no Brasil, que nem a PHB, que é uma boa empresa que eu tenho, o produto deles, eles têm a produção deles aqui no Brasil, só que o produto vem tudo as peças da China, né? Não Eu tem acho jeito, mais né? barato a China, eu observo ela, né? Muito. Mas os outros são tudo chineses. E a DE, por exemplo, é um equipamento que a gente gosta de trabalhar. Eles têm escritório aqui no Brasil, assistência técnica aqui, são muito bons de trabalhar. Mas tem outras empresas americanas também, tem a AppSystem, é muito boa, eu tenho esse produto também, eu oferto esse produto. Então tem produto muito bom, com garantia longa e ainda estende por mais 10 anos, que é o tempo de vida. Eles falam que o tempo da vida útil do equipamento é 25 anos. Que nem você falou da manutenção. Manutenção no equipamento? Não tem. Manutenção do inversor? Não tem. A única manutenção que tem é você como fosse lavar o teu carro. Ou você, lógico, você é mulher ou uma pessoa que não tem vamos falar, acesso ao telhado, que tem medo e tudo, vai contratar um profissional. Nós fazemos esse trabalho também, mas tem várias empresas que fazem. E não precisa ser nós, não, tá? Pode ser um pedreiro, pode ser um pintor, pode ser teu filho que tiver mais coragem de subir, desde que ele use os equipamentos de segurança, né? Que ele use o cinto, que ele saiba onde ancorar a corda, que se Deus me livre acontecer, escorregar de lá e cair, ele não vai se machucar, ele vai ficar ali preso pelo cinto. Então, usa-se essas técnicas, inclusive a NR10 é legal, porque ela orienta que todo ele trabalhe com segurança. E lá em cima, o que a gente faz? O trabalho é como se fosse lavar um carro. Você molha as placas, você joga um detergente neutro, hoje já tem shampoos adequado já para o vidro, né? Que é um vidro, né? A placa solar era de polissilício, junto com uma camada de vidro de 3 a 4 milímetros, né? Então ela protege sobre os granizos e tudo mais. Então molha a placa, joga o detergente neutro, esfrega com equipamento, uma vassoura nova, ou com quem não tem a enceradeirinha que fala, né? Que é apropriada, né? Mas quem não tem, usa uma vassoura nova com alongador de pintor, molha as placas, joga o detergente neutro, esfrega, não deixa secar, tem que já molhar, não pode ser no sol, tem que ser no final da tarde, num dia nublado,
precavendo se não tem raio, né? Porque a pessoa vai no dia nublado, vai chover, tá lá e né? Nossa, complicado, quanta coisa. Tem o risco. Então, a manutenção é só lavagem, como se você lavasse teu carro. em casa. Entendi. Só isso. Eu achando que era um negócio bem mais complicado. Não é. E é de 6 meses para locais que tenha fluxo de terra. Por exemplo, você tem uma chácara, tem a rua de terra, né? Então vai fazendo aquela poeirada. Então, a cada 6 meses você tem que lavar porque ela fica coberta de poeira, Uhum. né? E aí ela vai restringindo os raios solares, né? Então vai diminuindo a produção. Não que ela pare de produzir, mas diminui. Ah, E para a área que nem a área urbana, que nem a nossa aqui, uma vez por ano. Essa é a manutenção. eu nunca pensei nisso, não sei. Pode ser que eu vou fazer a pergunta mais louca da vida, porque não existe pergunta burra, né? Eu sou convencida disso. Placa solar para a indústria também existe? Sim. Aí Energia que tá. solar Eu ia te também pra falar, indústria? eu estava esperando fazer essa pergunta. Sabe por quê? É verdade, só Inclusive, prestei pra atenção quem tá- agora. A gente só fala de energia de mercado livre para a indústria e placa solar para residência. E pode? Pode. A gente falou que no pode. inverso também pode acontecer. E no Mercado Mercado Livre Livre. também pode instalar placa. Ah, pode? Pode você ter a sua geração local, se você tiver um telhado. Imagina, Nosso Deus. uma Calma. empresa que nem a do Bruno, né? Ele gasta lá seus 40 mil reais por mês, né? Então ele entrou no Mercado Livre. Ele conseguiu baixar a conta dele de 40 mil, ele conseguiu baixar 12 mil reais lá, ele conseguiu um desconto de 30%. Então ele passou a pagar 28, né? 28, isso. Ele passou a pagar 28 mil. Mas ele quer mais ainda, ele quer reduzir mais isso aí. Ele pode instalar a placa desde que ele não injete. Então ele vai instalar um sistema que é zero grid. A gente tem inversores hoje que a gente programa ele para ele não injetar na rede. Ah. Então ele vai produzir instantaneamente o que ele for usar. As máquinas dele tá trabalhando e a geração dele tá ajudando ali a gerar a própria energia dele local. Ele não pode injetar, mas ele pode produzir, colocar as placas dele e junto no Mercado Livre sem problema. Que legal, não sabia disso. Juro, não sabia nada Exatamente, disso. é. Sério. Tô aqui tão encantada quanto vocês que estão aí ouvindo, É. né? Porque, assim, a gente fala de gestão ambiental, né? De economia de água, de luz, e aí a gente tem aquelas ações, né? De redução, Uhum. mas a gente sempre deixava, assim, para a empresa fazer o trabalho interno dela com as nossas orientações, com atendimento a requisito, mas novas sugestões como essa, por Nossa. exemplo, de Mercado Livre para nós, realmente agrega muito valor no projeto, Para você ter quando a uma gente for ideia. implantar. Imagina uma empresa que nem o Mercado Livre, um Magazine Luiza, uma Marabras, que tem galpões imensos. Imagina se eles instalassem. Vou te dar um exemplo que é que muita gente não fala nisso e às vezes os empresários não pensam nisso. Uhum, Mas imagina que ele tem um galpão imenso. uhum, Ele instala a placa solar em todos os galpões dele. uhum. Ele tem sua própria usina, sua fazenda solar. Ele vai consumir essa energia local Uhum. e ele pode também enviar essa energia, dependendo de como foi o programa, pode enviar para suas lojas também. Olha aí. Então ele pode abater nas lojas, se não for no grupo A, né? E no Uhum. grupo A não pode injetar. Se ele tiver o galpão no grupo B, que eu acho que é mais difícil também, ele pode usar no mesmo lugar e não ter esse problema de gasto de energia local. Né? Olha, isso é novo, né? É, Isso é novo, né, Bruno? Isso é bem novo. Isso é bem novo, né? É bem Aí eu novo. falei bem uma novo. besteira, porque o grupo A não pode injetar, mas vamos falar assim, uma pessoa que tem um galpão grande e Aham. tem lojas pequenas, vamos falar em empresas menores. Aham. Ele tem um centro de distribuição, só que ele tem 10 lojinhas. Ele tem um galpão que está lá atendido no máximo do grupo B, que é um cabo 240 milímetros, com seu disjuntor ali de 300 amperes. Aham. Ele pode instalar naquele galpão placas solares, encher o galpão dele de placas solares e ele abater de todas as lojas dele. Ele Olha. gerar a sua própria fazenda solar e abater nas suas lojas. Ele Esses tem 10 lojinhas. comércios, né? Essas casas que Chama tem energia compartilhada. Então ele pode compartilhar com o mesmo CNPJ, né? Então imagina que ele tem a filial, que é o galpão, um exemplo, e tem suas filiais. Ele pode gerar na sua matriz ou nas filiais, tanto Uhum. faz. E pode compartilhar com seus outros imóveis. Isso não só ele, pode ser uma residência também. Gente,
esse podcast era para explicar o mercado, ele acabou virando uma verdadeira consultoria de energia. É muita coisa, Porque né? a gente do bastante. Mercado Livre, a gente foi para empresa, foi para placa solar, foi para residência, foi para Ficou mais indústria. completo. Sustentabilidade incompleto. Completamente possível. Nossa, as várias opções que tem, as várias formas, né, o acesso, muito E o bacana, mais Silvio. importante, que não fala na televisão, eu não sei por quê, mas você pode ter isso sem gastar um centavo. Só trocando a conta de energia. Que Eu legal. às vezes me arrepio em falar, porque muita gente não sabe disso. Não tem esse acesso. Qual o tamanho da sua casa, mais ou menos? Minha Quanto casa que você gasta de energia? Minha casa usando era essas para técnicas? gastar R$ 750. Eu tenho 5 aparelhos de ar-condicionado, a gente usa muito, né? Aham. A gente tem 4 pessoas na minha casa e minha conta vem R$ 40. Todo mês R$ 40. Jesus! É forte, hein? É forte. É forte. Esse foi agora. E eu posso provar pela minha conta de energia. Vem R$ 40, R$ 50. E você tem a placa solar Eu tenho e a 3 energia. tecnologias Você lá. tem 3 tecnologias. Porque, na verdade, Tecnologia 1, Tecnologia 1 é o sistema. Aliás, são 4 tecnologias, né? Sistema 1 é o sistema string, que é o Aham. mais antigo, aham, que é o mais barato também. Aí com 15%, 20% a mais, você tem tecnologia 2, que é o microinversor, aham. que é maior garantia, mais segurança, né? E mais praticidade de instalar e menos impacto visual, porque você não vai ficar na tua cozinha, na tua área de serviço, na tua garagem, vai ficar lá no telhado. Tecnologia 3 é o inversor híbrido. O híbrido, ele tanto pode injetar, como você pode trabalhar como off-grid. O que é o off-grid? É o que tem nas fazendas, nas áreas isoladas que não tem acesso à energia da rua. Como é que eles vivem? Como é que eles funcionam? As aldeias e tudo. Eles funcionam com um sistema off-grid. Ah, O off-grid é um sistema que você produz energia com as placas de dia e está usando de dia, geladeira, tudo bonitinho. Ao mesmo tempo, essas placas estão abastecendo uma bateria, mantendo ela carregada durante o dia. Você está usando instantâneo e ela está mantendo a bateria carregada. Quando é à noite, você não tem sol. não, Então a placa não está gerando energia. Você está usando energia da onde? da bateria. Da bateria. Caraca. E a bateria é calculada para durar o período que você precisa. Lógico, a bateria não é um item barato, mas se você pôr uma bateria de lítio, por exemplo, eu tenho esse teste, que eu tenho essa tecnologia lá comigo também, em teste também, já há algum tempo, vai fazer um ano, né? Eu tenho 11 horas de autonomia. 11 horas de autonomia com uma bateria. Então, imagina que uma pessoa numa fazenda tem uma bateria dessa, porque ele fica durante o dia, depois eles dormem cedo, né? Quem mora na fazenda. Mas até 1 hora da manhã ele tem energia. A geladeira vai estragar as coisas até amanhecer? Não vai. Então, quando é de manhã, vem os primeiros raios solares, 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas, começa de novo a carregar a bateria e começa de novo a sustentar a casa da pessoa. E esse ciclo vai se renovando todos os dias, ano após ano, e a pessoa vai tendo essa produção. Que legal. Então, aí tem mais alguma? Tem Qual? a tecnologia, Tá eu lá. estou falando da híbrida e tem a off-grid. A off-grid, que nós estamos falando da off-grid ou híbrida, eles trabalham em conjunto. O legal do híbrido é um sistema mais caro que a gente tem hoje. Mas ele é legal que você injeta energia, você consegue os créditos na concessionária local, que te faz como um inversor normal. Ao mesmo tempo, se acabar a energia da tua casa, que nem tem os apagões, você continua com luz acesa na tua casa. Olha, Entendeu? porque tem a bateria lá, Porque ele é né? híbrido. E tem Ele tanto vai trabalha numa- como on-grid como off-grid quando acaba a Que energia. legal para quem tem criança, para quem tem, por exemplo, pessoas que não precisam ficar ligadas à energia, Hospitais, pessoa que usa um Respiradores, aparelho, respiradores, pessoa que está Respirador, acamada, tá idosos acamada. que não pode, fica postos sem. de saúde que não pode, as vacinas ficar sem refrigeração. Os postos de saúde não têm gerador. Eles não têm. Imagina se toda a prefeitura colocasse seu sistema híbrido ou até um off-grid lá, para quando cair energia ele ter a geladeira dele funcionando, a senha. Pois é, a minha cabeça fica internet. assim, né? Pipocando É de muita coisa. coisa. Porque é muita coisa, é muito benefício. Aí a gente fica assim, tá? Poxa, mas a conta de energia é R$ 40.
aí a gente precisa cuidar do meio ambiente, mas também precisa manter as empresas trabalhando, né? Precisa manter o fornecedor de energia também trabalhando, a usina também trabalhando. Então, tá vendo? É muita coisa, muita informação, que eu fico imaginando assim, todo mundo migrando para esses novos sistemas e os outros vão ficando obsoletos ou vão ficando... Nossa, é tanta informação ao mesmo tempo, mas são situações que eu acho que são importantes serem avaliadas, né? Que nem esse que você falou agora, de ser duplo, né? De ser híbrido. Ser híbrido. Ah, eu vou te falar o bônus. Poxa, ia ser, uma energia barata, uma condição acessível, mas olha, quanto benefício não ia trazer para a população, benefício para o meio ambiente, que a gente está aí falando sobre isso, os impactos, e tanta coisa no meio desse ciclo, né? Você vê quanta coisa. Eu acho que o principal também é a redução de recursos naturais, né? Que isso é uma coisa que também é muito interessante, né? Se você for pensar hoje, a escassez de recurso natural também ela tem que ser levada em consideração. Não só a economia que é gerada, né? De dinheiro, né? Sim, hoje tem que pensar nessa parte de sustentabilidade do planeta. Isso é uma coisa que, assim, para alguns isso é moda, mas eu acho que isso é necessidade. Entendeu? A gente tá vendo nos últimos 2 anos aí que o bicho tá pegando. Tá. O bicho tá pegando. Assim, o que acontece é que, assim, a falta de informação da grande maioria da maioria da população é exatamente isso. É não saber que esse tipo de informação que o Silvio está trazendo, ela é de grande relevância. Com certeza. Porque se você não tem isso hoje como um caminho para você seguir uma sustentabilidade, você acaba não conseguindo assim, entender o porquê que existe esse sistema hoje. Essa falta de informação que é o maior problema hoje do brasileiro. E outra, né? Não dá esse acesso, sabe? É isso que a gente isso que eu vejo hoje, falar, sabe? É redundante isso, né? É isso que eu vejo. Sempre assusta. E sempre quando você vai oferecer esse tipo de tecnologia, sempre vem com aquela coisa, não, isso aí é fora da lei. Não, isso aí é contra a lei. Não, isso aí é sacanagem, isso aí... Isso é uma coisa que... Não, nunca ouvi falar disso, então você está trazendo uma coisa que não é legal, não faz parte de um... Não, isso aí é do contrato... Imagina, você acha que a Enel já não podia ter feito isso? Então, às vezes, as pessoas vêm com com essa questão, e aí você acaba não tendo, assim, a continuidade da pesquisa, né? É isso que eu tô te falando, eu fico imaginando a Enel ouvindo o nosso pod agora, e pensando o seguinte, se todo mundo migrar para conta de luz de R$40, lascou para mim. Mas por isso que eu acho Entende que o impacto que eu fico pensando nisso tudo? Mas eu acho... A gente tem os dois prós e os contras de uma infra do Brasil muito na verdade, gigante. é que nem você falou, tudo tem que se adaptar. Na Europa já existe isso há muito tempo. E lá, eu tenho um amigo... Não que eu acredito que ela vai deixar de ganhar, não vai. Eu acho que não. Não vai. Deixa. Eu acho que quem mais vai deixar de ganhar, eu acho que todo mundo vai ganhar, principalmente o meio ambiente, que é a coisa que a gente mais tem necessidade hoje de prestar atenção. E outra de ter coisa, cuidado, né? E outra coisa, se fala muito em carro elétrico hoje. Né? Então, há um mito que fala que carro elétrico vai morrer pela 4ª vez. Né? Então, já existe esse mito no mercado que carro elétrico não vai vingar. É lógico, não vinga não pela tecnologia do carro em si, mas não por causa da energia sustentável. Que nem hoje, você vai abastecer um carro hoje, é 1 hora para ele restabelecer a energia completa, né? 1 hora dependendo do carro. Dependendo do carro 2, ainda, 3, né? 4, 6 horas até. Então, isso acaba se tornando um projeto inviável. Então, mas não é o carro em si, é o meio que você vai ter que abastecê-lo. Então, tem que fazer o quê? Tem que preparar essa rede de energia. Então, para a Enel, por exemplo, que ela vai lá e fala assim, não, mas eu vou perder clientes desse consumo, mas ela tem que entender também que ela tem que distribuir isso também. Vai distribuir para quem? Para as novas tecnologias que estão vindo. Tem máquinas hoje, por exemplo, no mercado que são híbridas também. Então não adianta você falar assim, só que tem máquina hoje que é gás. Tem muita gente migrando já para a energia de mercado livre justamente para isso, para poder tirar do gás. Então, quer dizer, tem muita coisa para acontecer dentro do ramo industrial, do ramo do comércio, que hoje são práticas antigas que, conforme ela vai adaptando tecnologias, elas vão fazendo o quê? Vai agregando outras coisas. Então, assim, para a Enel não é tão ruim assim. Eu acredito que isso acaba distribuindo a questão de tecnologia, né? Deixa eu só tocar no assunto do bônus, né? Para quem tem apartamento, você vê quantos apartamentos acabou a energia, quantos ficaram sem elevador porque não tem um gerador. Muitos prédios, a maioria dos prédios não tem gerador. Você sabe disso, né? Sim, então, eu moro acaba a energia, você fica sem elevador, sem nada. Agora, a gente ficou sem energia no prédio... Recente não, constantemente a gente tem ficado sem energia. E, eventualmente, agora a gente está com problema de elevador, que, né, eu moro há 20 anos no mesmo lugar.
E aí nunca tinha passado pela minha cabeça, porque a gente, né, nunca tinha ficado tantas vezes sem energia elétrica, sem elevador, inclusive, subir até o 12º andar. Eu moro no terceiro, né? O terceiro ainda é fácil. Mas imagina quem tem um mora no problema de 12º? mobilidade. Terceiro andar é Foi o que cruel aconteceu. também. Foi o que aconteceu. Um dos vizinhos lá falou: não, a minha mãe não anda, ela tá acamada, tá de bengalinha, sei lá, uma coisa assim e tal, pra ela, como é que vai ser? E se eu te falar que eu A tenho outra solução? tinha tido neném, e aí tava voltando na maternidade, chegou no prédio lá, tal, também, como é que vai subir? E se eu te falar que eu tenho uma solução para isso, para esse milhão de gente que ficou sem energia, porque caiu a árvore, porque faltou energia com a chuva e tudo. Se eu te falar que eu tenho essa opção de você não ficar sem energia, mesmo morando no apartamento, você acredita? Acredito. Qual? É o híbrido. Aí, tá O vendo? híbrido não. Eu sabia que ele ia falar o híbrido, mas eu perguntei o qual, só para me ter a resposta Só pra você certa. saber, né? Só Só pra para ter ver. certeza. E aí, como é que os síndicos é que tem que te procurar? Quem normalmente nas empresas acompanha é o pessoal da manutenção, essa instalação, né? Esse projeto? É a diretoria, Então, uma gestão de projeto? Normalmente, quando é prédios comerciais ou prédios residenciais, é o síndico que sente a necessidade, procura saber o que pode resolver o problema dele, entra em contato com uma empresa igual a nossa, preferência nossa, né? Eletromegawatt, Claro. né? A gente dá a solução para ele, fazemos o orçamento, ele vai ter um sistema para o elevador dele, um híbrido, onde os elevadores eles não têm muito consumo. De Eles, energia? não, os elevadores, a maioria dos prédios modernizaram. Os novos já tá moderno. Os elevadores eles não fazem força para descer, sabia? O motor antes, os prédios tinham um motor muito grande que puxava o elevador e depois ele ligava para descer. Só quem Olha. conhece o tamanho do motor de elevador sabe como que é. Hoje não, eles são inverter. É um motorzinho pequenininho que ele é inteligente. E quando você entra no elevador, que nesse elevador aqui é moderno, você entra, ele já calcula teu peso. Então ele dosa a energia para... Ele te pesa, é uma balança, ele te pesa, lá em cima a placa, ela pesa e já manda a informação para o motor para ele mandar uma certa energia para subir. Então ele economiza energia para subir. Que legal. Para descer, ele usa o freio, porque você não tá dentro do elevador, Aham. já tem o peso do elevador, Aham. por que o motor tem que funcionar? Olha aí. Ele desce freando. Então ele faz força só para subir, para descer não. Com isso, quase todos os prédios, os cabos que tem lá em cima para o motor é grosso. O que a gente faz? A gente põe um inversor híbrido lá em cima, compartilha esse cabo grosso, estou falando para o prédio antigo. Aham. Para os novos é mais fácil ainda, porque ele tem shaft, né? Que a gente acessa lá em cima e consegue passar um cabo para alimentar. A gente alimenta o inversor híbrido e coloca uma bateria só para os elevadores. E no prédio ele tem esse sistema. Quando acaba a energia, ele vira um no-break. Ele consegue ficar horas sem placa solar. Se você tiver a placa, você fica totalmente... Se tiver espaço no prédio para colocar placa solar, ele se abastece e faz o sistema off-grid. Ele alimenta a bateria, mesmo se faltar energia por vários dias, Uhum. ele vai alimentando a bateria e usando ao mesmo tempo. E isso vai acumular para a noite. Então imagina um prédio que ficou sem energia por uma semana. Se ele tiver espaço para placa, ele vai abastecer, vai virar um off-grid igual a área isolada. Ele vai manter energia todo dia funcionando o elevador sem parar. Olha aí. Entendeu? Olha aí, Tá vendo só? gente. Entendeu? É só pra quem tá... E é só para quem entende, né, gente? Eu entendo de 9001, gente. Eu entendo de 9001. Agora, se a pessoa não tem a área para telhado, ele coloca 2, 3 baterias que ele vai ter energia por 48 horas, 2 dias seguidos, ele colocando 3 baterias, ele vai ter 3 dias seguidos, vai ter uma bateria praticamente por dia. Que legal. Para manter o elevador funcionando. Pelo menos o elevador, né, gente? Agora vamos falar dentro do seu apartamento. Poxa, eu tive que sair do... Eu consegui resolver teu elevador, certo? Certo. Isso é o síndico. Isso é com o síndico que vai fazer sua reunião lá, como é que fala? Assembleia. Assembleia. E vai falar, olha, nós vamos ter um custo X que não é alto. Não é alto. Para você ter ideia, vai gastar em torno de uns 40, 50 mil reais. Um prédio não é nada, dividido por 30, 40, 50 condôminos, depende do tamanho do prédio, né? Uhum. Não é alto, vai ser diluído, que vai ficar em conta. Custo-benefício, É um né? custo-benefício. E para quem tem o seu apartamento e não quer sair do apartamento, pô, fiquei sem energia, fiquei sem internet, sem geladeira, estragou minhas carnes. Ele coloca um híbrido dentro da casa dele, um pequenininho. Ele coloca um inversorzinho híbrido, junto com uma bateria também de lítio. Uhum.
que não tem manutenção praticamente, essa bateria ela dura, depende do seu uso, dura 15, 20 anos. Nossa Deus. Uma bateria dessa. Porque E ela é essa de lítio. bateria põe aonde, homem? Ela é uma bateria, eu vou te falar as dimensões dela. Aí, Gi, ó. Ela tem mais ou menos 60 centímetros. Um pouquinho 60 maior que centímetros. bateria de carro. Não, Um pouquinho maior. Ela é Só pra gente fininha. ter uma ideia de proporção, tá? Ela é bonita. Ela é bonita. Bem acabada. É como se fosse um aquecedorzinho que você tem de a gás. Aham. Só que ela é mais fino e mais ou menos do mesmo tamanho, um pouquinho mais larga. Aham. Ela é uns 40 centímetros de largura por uns 60 de altura. Pesa 40 quilos cada bateria. Olha. Essa bateria, na tua casa, ela dura 11 horas. Com a sua geladeira funcionando, com sua internet funcionando, 3 televisão funcionando. Eu fiz esse teste com 3 TV grande Que legal. e com 10 lâmpadas ligadas. Imagina você usando ela normal. E outra, com 8 câmeras de segurança também. Não, o apartamento normalmente hoje em dia tem em média 50 metros quadrados, né? Então, média. uma bateria dessa. Mas imagina uma pessoa que tem um idoso dentro, Sim. ou pro seu conforto. Sim. Você não vai gastar muito, né? Eu vou te falar mais ou menos em valor, em torno de 20 mil reais para instalar esse sistema dentro do apartamento. Uhum. E você vai ter essa comodidade, que é você, mas se a gente você falar, não ficar sem energia. Para mas quem tem condições. Para quem né? tem condições, né? Eu ia falar isso agora, porque 20 mil não é dinheiro que você tira do bolso agora e vá. Mas isso pode ser parcelado, né? Então, não pode, mesma coisa né? Que a gente fica parcela. pensando nos 20 mil. É que assim, eu fico sempre pensando no seguinte. No custo-benefício, mas eu fico pensando, às vezes a gente fala de 20 mil ser caro, mas a gente não lembra que a gente ficou 5 anos pagando um carro, Então, 25 anos pagando um apartamento, e o carro ainda desvaloriza, né? 20 anos pagando a educação dos filhos, né? Uhum. Com uma taxa de juros absurda, né? Que você não consegue hoje financiar o carro hoje com uma taxa de juros assim acessível. Não, hoje, eu não quero. Eu tô tão nessa pegada de sustentabilidade que eu não tenho mais nem carro. Não tenho mais, não Mas quero as mais. empresas fazem 12, 24 vezes no cartão, tá? Hoje não é mais o Então meu a gente momento de consegue dirigir. fazer esse custo. Eu tô falando de um sistema mais robusto, com um apartamento grande, tá? Uhum. E vendo um apartamentinho pequenininho, vai gastar, acho que no mínimo uns 15 mil reais instalado. E O dura inversor, anos. a bateria, dura. A bateria, em média, 15, 20 anos. Olha aí, Dependendo do seu uso, 15, 20 anos, se ele usar corretamente, que na verdade ela é configurável, né? Aham. Então você configura ela não para ela usar toda a carga, você não pode usar 100% da carga, você usa 90, 95% da carga, Aham. e ela não pode carregar toda, ela tem que manter de 95% dela cheia. Uhum. Isso até pro nosso celular, tá? Muitas pessoas não sabem, mas nosso celular também é bateria de lítio. Sim. Então, às vezes a gente usa 100% toda hora, e ela tem um recurso de durabilidade. Então você regula para que ela tenha durabilidade. Você usando dessa forma, 80% de DOD que a gente fala, que é um pouco abaixo do total de carga e um pouco menos do final da carga, você tem vida útil de 15 a 20 anos. Nossa, que bom. maravilha. 6 mil ciclos. 6 Que mil maravilha. Né? Que bom, né, gente, que a gente isso tem aí. essas coisas novas. A gente fica assim, né, com tanta informação, né, tanta coisa acontecendo, tanta coisa. E aí a gente se depara com essa nova condição aí para melhorar, tanto para nós quanto para o meio ambiente. E uma coisa também interessante falar que muitas pessoas até têm o dinheiro para investir, mas como eu não tenho alguém fazendo essa assessoria, fazendo essa pesquisa técnica, Uhum. então a pessoa fala assim, poxa, eu vou pegar esses 20 mil reais que já é tão difícil, eu vou investir para depois eu perder em algum momento, ou numa obsolência, alguma coisa, então a pessoa pensa 10 vezes e acaba não fechando. É verdade. Então, se vem um profissional, explica isso, mostra realmente que existe essa condição, eu acredito que as pessoas vão sim absorver essa ideia. Imagina, você falou 20 mil reais, já é difícil. Aí você fala, poxa, mas eu vou investir, eu vou perder isso, posso perder daqui 1 ano, posso perder daqui 5 anos. Hoje é papo de vendedor, entre aspas, mas e amanhã, como é que faz? Então, essa é a questão, né? Então, também temos que, às vezes, avaliar esse risco também, né? Então, essa é a questão. Eu acredito que com o Silvio acontece a mesma coisa que acontece comigo quando eu vou oferecer serviço de consultoria, né, Silvio? Exatamente. O cliente liga lá e pergunta para mim assim, como é que é para eu ter a ISO? Nossa. Aí eu explico para ele como é que é o nosso serviço. E aí ele fica pensando, ele recebe a proposta. Aí ele fala, mas tudo isso para eu tirar ISO 9001? Eu falo, meu filho, eu empacotei 35 anos de conhecimento para eu te entregar em 6 meses. Porque eu vou chegar aí numa empresa que você já tem aí 20, 30, 40, 50 anos e eu vou ter que colocar organização, métodos e processos
em pouquíssimo tempo para você. Não, e outra, né? Ele pode conseguir mais barato do sua proposta, mas quem é que está ofertando para ele? Você tem qualidade. E o outro? A gente está sofrendo agora com a nova onda que é a inteligência artificial, né? Uhum. Outro dia, agora recente, não faz muitos dias, a gente teve uma resenha sobre isso. Sistemas de gestão feitos com inteligência artificial. É ruim? É ruim um sistema de gestão feito com inteligência artificial? Não, não é. Mas ele não vai se movimentar sozinho. Ele não vai alimentar a planilha sozinho, ele não vai analisar dados sozinho, ele vai te dar o resultado, mas ele não vai tomar ação por você. Então, a inteligência artificial, ela adiantou coisas que a gente levava muito tempo. Santa Isa está usando inteligência artificial? Em alguns casos, sim, porque a gente precisa dar agilidade. Mas lá no dia a dia, na coleta de dados, na execução do processo, né, na tomada de decisão, aí a gente ainda precisa de um humano fazendo isso, porque uma empresa ainda ela é comandada por um humano. Tem muito o que fazer, tem muito para onde correr, né? Inteligência artificial, ela reduziu o nosso tempo de fazer algumas coisas, mas não que ela excluiu a gente das nossas funções humanas. Então, teve um cliente que falou para mim agora, semana passada, que ele só queria que eu dissesse para ele o que ele tinha que fazer, que ele ia perguntar para a inteligência artificial, que a inteligência artificial ia fazer para ele. Eu falei, pergunta para ela que ela fala para você, e aí ele te responde. E aí, assim, né, a gente já começou a ter esses entremeios. A gente entrevistou agora. Tem um podcast que está aqui no canal que fala sobre inteligência artificial, né? E esse assunto bombou lá, e agora eu consigo fazer e tal, com inteligência artificial. Gente, mas são dificuldades que a gente tem de montar um sistema, de montar a tecnologia da eletricidade, que a gente precisa entregar para a pessoa que não sabe. É esse conhecimento que a gente está levando. Esse conhecimento, a IA, ela consegue fazer superficial, no nosso caso de consultoria. Ela não consegue fazer com profundidade, assim, né? Com clareza de dados, com clareza de informações, coleta de dados. Sabe uma coisa Então, eu imagino que interessante? para o Silvio vender esse serviço deve ser igual difícil. para mim. Sempre tem alguém desafiando a gente, a nossa inteligência, a nossa competência. Você imagina, né? Eu faço consultoria já há 25 anos. A gente tem cliente ainda que, quando pergunta para a gente se a gente faz os 9001, que duvida da nossa capacidade de fazer, né? A gente tem cliente ainda que fala assim, mas você já fez esse 9001 para quem? Fala aí um projeto que você já trabalhou. Você tem referência? Tem a sintética. Tem, não. Tem referência? Tem o podcast, o canal Santa Isa, certificações 9001. Não, mas tem alguém que pode falar de você? Tem, gente, tem. Tem tudo. A Santa Isa tem tudo. Tem tudo, né? Você sabe que isso é muito importante, né? A feedback dos clientes, os clientes. Eu também, até para consultar um pedreiro, para contratar um pedreiro, um pintor, eu procuro saber para quem ele trabalhou. Lógico, aquele que eu não conheço, né? Que é um novo, porque quem eu já conheço está do meu lado sempre. Mas às vezes o cara está ocupado, você tem que chamar outro. Mas quem é você? Então, quer dizer, se é o primeiro serviço, que nós já sofremos para fazer o primeiro trabalho, né? Para mostrar que você é capaz, é meio complicado. Mas quando você tem referências, é muito melhor, né? É isso aí. Nós, com esses 18 anos aí, nós temos eu parei de contar com 1.700 obras. Tá até no Nossa! nosso site. Parei de contar. Porque dali para cá, isso já tem já uns 10 anos, já deve ter atingido já umas 2.000 obras já. Olha. Imagina, nós começamos com loja de shopping, foi para hospitais, bancos, apartamentos de alto padrão, fazendo um bar de apartamento simples também. Que legal. Né? Mas a gente foi entrando para esse ramo aí, se infiltrando cada vez mais. E quando a pessoa pergunta, você tem referência? Tem muita referência. E não tem nenhuma reclamação, não. Temos um protesto, nunca tivemos um processo, nós não temos um cheque devolvido. Então, a idoneidade da empresa está em tudo isso daí. Está em demonstrando, fora a qualidade do nosso trabalho. E outra, né? A gente também tem contrato, né? A gente trabalha com uma demanda. É um trabalho dificílimo esse nosso. Muito difícil. Muito difícil. Imagina, eu fui quinta-feira, quarta, não, estava em auditoria. Semana passada, eu fui num cliente que ele tem 41 anos de mercado.
Ele está zerando a carteira dele de clientes, zerando, porque ele não tem nenhuma certificação. Então, ele está zerando a carteira dele de clientes. E ele quando falou comigo, ele falou com desdém, ele falou, então, eu preciso desse negócio aí, porque já não basta eu ter licença, funcionário registrado, já não basta eu ter 41 anos de mercado, agora eu tenho que ter esse negócio aí. Eu não quero ter esse negócio, mas eu estou sendo obrigado porque, o ó... PCMSO, PPRA... Não, Não, as certificações 9001. Eu entendi. Eu estou perdendo todos os clientes porque eu não tenho essa certificação e meus concorrentes têm. Aí eu peguei e falei para ele, quem é seu concorrente hoje? É um ex-funcionário dele que montou uma empresa igual, ele tirou todas as certificações e em 20 anos o rapaz abocanhou assim, tipo 70% do mercado. E aí eu não sei nem se eu vou conseguir prestar serviço para esse cara pelo grau de modo como ele falou comigo, sabe? Pelo modo como ele falou, essa porcaria aí. Ele estava revoltado porque ele estava perdendo o mercado porque ele não tinha a ISO e parecia que a culpa era minha. Parecia que a culpa era minha, que ele não estava se ferrando. Porque ele tem 41 anos de mercado, nenhuma certificação, ele foi fugindo disso. Ele foi fugindo. Aí o funcionário dele, mais de 20 anos que saiu da empresa, montou uma concorrência, tem todas as certificações, tá levando o mercado, abocanhou, e a culpa é minha, que tô cobrando para ele um valor para fazer esse 9001 para ele continuar vivo no mercado. Olha que coisa mais maluca. Deveria agradecer, né? Não criticar, né? Então, mas aí a gente fica assim, né? Fala, moço, mas eu não tenho culpa sobre as suas definições de empresa, né? Sim. Você vê no meu caso, para mim entrar nas empresas, nas grandes empresas, olha, qualquer construtora pequena e tudo, nós somos obrigados. Por isso que dá até uma, como posso te dizer, dá uma filtrada no mercado de quem realmente obedece e atende às expectativas, é que é exigido o nosso PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde, e mudou, né? O PPRA não é mais, agora é PGR. E o PGR, se a gente não tiver isso, os funcionários registrados, ou se não for registrado, tem que ser os MEIs, com toda a NR10, NR35, seus exames de ASO, né? De ASO, tudo bonitinho. Exatamente. Ali. E dependendo do que a gente vai trabalhar, tem que fazer eletroencefalograma, eletrocardiograma, espirometria. Já aconteceu, nós trabalhamos na IESA Araraquara, que é onde fazia as válvulas da Petrobras, que exigiu todas essas documentações da gente para trabalhar lá dentro. Tá vendo? Papel Suzano e celulose de Limeira, nós trabalhamos lá também, fazendo manutenção em barramentos blindados, que é um trabalho bem delicado, que é responsável por toda a queima do produto lá, da cabine primária, tem sistema. Nós fizemos uma manutenção lá também, exigiu. Então, todo lugar que você for trabalhar tem que ter o eletricista, tem que ter certificado, tem que ser eletricista mesmo, ou tem que ter um engenheiro que capacita ele. Formado, né? Porque às vezes tem eletricista que ele não se formou, ele aprendeu na raça, mas sabe mais do que muitos formados. Sim, acredito. Né? Porque... Né, Bruno? O que mais tem hoje. Não, mas esse que é formado na raça. Habilidade adquirida. Então, aí você vai trabalhar numa empresa dessa, como ele não tem certificado, ele não pode entrar. Ele tem NR10, tem NR35, mas ele não pode trabalhar lá dentro. O que ele tem que fazer? Tem que ter um engenheiro capacitando ele para ele poder trabalhar dentro desse local. Olha aí. Então você tem um cara que é fera, que não pode faltar, então você tem que ter um engenheiro capacitando ele. Eu fico imaginando se nós não tivéssemos essa regularidade. Nós seríamos os campeões de acidente, de morte por trabalho. Eu acho que seria eu acho que nós estaríamos bem pior do que nós estamos hoje. E olha que difícil, né, Diane? Mesmo assim, quantos acidentes de trabalho tem no Brasil, né? Sim, mesmo assim, com toda essa cerca que nós temos de normas, leis, né? Porque ninguém quer seguir as regras. O cara tá de capacete, o capacete incomoda. Aí tira o capacete, cai bem na hora que ele tirou, cai uma peça na cabeça. Não é, menino? Aí ele sobe na escada, sabe que a escada acima de tal altura, você tem que ter o cinto de segurança. Então, mas eu não tenho onde alavancar. Ué, você vai ter que criar um lugar para alavancar. Você tem que estar dentro das normas. É difícil, é. O pior é que quase todo lugar não dá essa condição. É que nem falar do carro elétrico. Você tem um carro elétrico, não tem onde você carregar. Você não tem postos de gasolina que tenha um ponto elétrico. A mesma coisa é elétrica. Você vai ancorar, que nem você vê vários vídeos, ou várias gente trabalhando num andaime, que ele ancora
o cinto no andaime. Pode ver. É. Porque ele não tem onde ancorar. Ele tá fazendo certo? Se ele cair lá do andaime, o que vai acontecer? O andaime vem junto. O andaime vai cair em cima dele, meu Deus. Mas, gente. Entendeu? Então ele tá usando todos os EPI, aí chega lá em cima, mas onde eu vou ancorar? O cara que tá lá junto, ele fez NR10. O cara que tá lá junto tem que falar, olha, nós tem que pôr esse andaime, fazer uns furos na laje, colocar uns grampos lá, pôr uma linha de vida, que é uma corda, para você trabalhar com o rapaz, o profissional, ancorado na corda. Porque se ele cair, ele vai ficar pendurado pela corda, não pelo andaime, o andaime vai cair em cima dele. E a gente tenta trabalhar certo, né? Essas regulamentações todas é para a gente trabalhar certo, com segurança, e a gente sempre acha um defeito, né? Incrível isso. A gente vê cliente aí que quando fala para ele que ele tem que seguir requisito de segurança, para quê? Eu vim de lá, não sei aonde, de pau de arara, não aconteceu nada. Faz 30 anos que eu faço isso, Faz nunca 30 anos que aconteceu. eu faço isso, não aconteceu nada. Mas quando acontecer, ele vai perder 1 ano do faturamento dele para cobrir Ainda o se dano. for um ano, né? Ainda que se for um ano, porque hoje as indenizações são milionárias, assim, para indenizar as famílias hoje. E se for um forno, por exemplo, um forno que nem eu trabalhei numa fundição, que se caísse um copinho d'água dentro do forno, todo aquele material derretido sai fora. Que é que nem você jogar água no óleo, né? Imagina um acidente desse. Nossa, Quanto Deus. não compromete? É que eu não consigo contar todas as coisas que eu já vi que acontecem no meu dia a dia, que eu acho que eu sou a mais emocionada das meninas de contar as coisas que acontecem nos clientes, né? Eu sempre estou falando com a Gia ali, falando, nossa, olha, aconteceu isso no tal cliente, eu não estou acreditando no que eu vi. Escrever um negócio que eu lembrei outro dia, só para a gente terminar, que o nosso pod está chegando ao fim. A gente lembrou outro dia de um cliente. Eu lembrei, isso aconteceu agora. Não posso falar quando, mas foi agora. Uma funcionária foi demitida e ela foi na empresa receber a indenização. Lá, assinar aqueles papéis. Sim. E ela levou a filhinha pequena. E aí a filhinha dela pediu para ir no banheiro. E aí ela chegou lá no banheiro, tinha uma água numa garrafa de água. O que a criancinha fez com a garrafa? Lembra dessa história? Se lembra disso? Da coisa? Do produto de limpeza? Tava numa garrafa de refrigerante. A criancinha achou que era de bebê, foi lá, abriu e blongolada de cloro para dentro. Meu Deus do céu. A criancinha, a mãe tá lá assinando a rescisão. Mãe, vou no banheiro. É ali, vai. Ela chegou lá, a garrafa tava assim. Vocês têm ideia que isso tá virando... Isso é um problema até hoje, há mais ou menos uns 4 anos isso é um problema. A criancinha teve que ser socorrida, levava para o hospital, fazer lavagem, aquela coisa toda e tal. Aí você pergunta, criança pode ir no ambiente empresarial? Complicado. Aí você pergunta, tá, mas um adulto faria aquilo? Qual a possibilidade desse problema acontecer? A probabilidade primeiro, a criança não pode ir no ambiente empresarial e ficar andando sozinha no lugar. E a segunda coisa você colocou um líquido contaminante numa embalagem que você confunde com água, identifica. Porque não é só o problema da criancinha tomar, pode ser que uma outra pessoa pode ir lá pegar, usar, levar para casa, né? Vender no mercado aí, sei lá. Você tem ideia de quantos problemas apareceram nessa situação? Que foi, assim, a coisa mais inocente do universo. Coisa mais inocente do universo. Muitas mortes com isso também. A pessoa que coloca no refrigerante, a criança toma, porque ela não tem noção. Ela vê o líquido, acha que é um suco, alguma coisa e toma. Pois é. É igual a prática quando você fala pra criança assim, é a balinha. E aí você engana ela, né? É a balinha, mas é o remédio que você tá tratando algum problema de saúde. Mas na verdade você não pode falar balinha, porque ela vai imaginar que isso é balinha, né? Entendeu? E é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um pod. Passamos um pouquinho da hora hoje, porque tá bom demais o papo, muita curiosidade. Eu tenho um podcast também que eu penso em gravar, que é sobre segurança do trabalho. Né, Gi? Sobre segurança do trabalho. Silvio, quero que você faça aí uma indicação de um filme, um livro. Quero que você conta rapidamente. O Silvio é casado, tem filhos, sou casado, é solteiro, divorciado. Sou casado, tenho o André, o Silvinho, minha esposa Selma, né?
Eles trabalham com você também, não? Não, só minha esposa trabalha comigo. Ela é minha sócia. Ah, Né? Agora, meus filhos, um é professor de educação física e o outro tá fazendo administração. ai, que legal. Vai trabalhar lá com você também. Eu espero que sim, né? Ah, Espero que sim. bom, porque por trás de uma empresa tem um humano, né? Tem uma família, né? É. Você tem indicação de algum filme, algum livro aí? Então, livro, eu nunca fui de ler livro, sabe? Eu queria falar pra minha esposa, eu sempre fui tentar ler um livro, eu dormia. Te Então, entendo. é porque eu sempre trabalhei muito, acordei muito cedo, 4 horas da manhã, para estar Aham, 7 horas no trabalho, né? Eu trabalhei 7 anos de empregado na minha vida, aham. né? Eu tô com 57 anos, então Nossa, com Deus. 50 anos eu tô trabalhando por conta aí, né? É o Aliás, 50 anos, empreendedor. né? Por 50 anos, 28 anos trabalhando por conta, né? Nossa, Empreendendo, né? diferente. Além da elétrica, eu já tive centro automotivo, tive 3 centros automotivos, tipo a De Pascoal, Della Via, né? Uhum, Fazendo manutenção de carro, né? uhum, E aí eu fiquei só com a elétrica agora para ter mais vida, né? Porque uhum. as empresas desgastam a gente, né? Desgasta. Aham. Então eu prefiro trabalhar com a elétrica só. Bom, gente, trabalhar desgasta, né? A gente podia já ter nascido com a bolsa praia, né? Oxe. Agora, Não, agora trabalhar é desgastante, gente. Eu trabalho desde 8 anos de idade. Eu não aguento mais. o Juro, eu não pior que eu aguento tentei mais. parar, me aposentar e me deu tédio. Então, é, eu acho que trabalhar faz a gente estar vivo, faz a gente ter esse contato, Ah, né? sim, sim. Então é muito bom. Então, quando der para mim trabalhar, ter o contato com as pessoas para Aham. passar o conhecimento, para poder ajudar as pessoas a ter soluções que sejam agradável, né? Hum. Você falou de que às vezes é difícil fechar com o cliente. Eu fui fechar com um cliente um trabalho uma vez, passei o orçamento, ele, Silvio, tá muito caro. Aí eu falei assim, pô, mas você vai no médico, paga R$ 600 na consulta, o cara fica 5 minutos com você. Eu falei, esse seu computador aí qual que é? Tem uma maçãzinha, né? Por que você não compra um CCE? Ah, não, porque o CCE custa R$ 300, esse aqui custa R$ 5.000. Nem tem Aí eu CCE falei mais. assim, mas na época, né? Sim. Aí eu falei assim, mesmo que fosse um Samsung, o Samsung custa 1/3 do valor do MacBook. Aí eu falei, por que você tem então esse carro que você tem? Tem uma Mercedes. Então quer dizer que eu não posso ter o meu preço, a minha qualidade? Quer É o dizer, valor, eu falei, né? Que a gente... você tá comprando uma BMW, você tá comprando um MacBook, é meu trabalho. Eu trabalhei e te dou qualidade. Aham. Agora, se você quiser comprar um CCE, um Samsung ou Uhum. um mais baratinho, você tem que contratar outro, né? Então, quer dizer, ele pegou e foi falando, sabe o que é verdade? Eu confio em você, gosto do teu trabalho. Estamos trabalhando há 30 anos junto aí, né? Que eu conheço ele antes de ter minha empresa. E até hoje, inclusive, recentemente eu fiz o escritório dele Uhum. no Morumbi, né? Uhum. Ele fez uma sede nova, linda, né? Ele Uhum. trabalha com roupas, né? Ele importa e vende para grandes magazines, né? Como a Brooksfield, né? Então Uhum. ele é o Norma. Se estiver me ouvindo aí, Norma, um Abraço pra beijão, um você. abraço para você aí. É um grande amigo aí e que ele gosta do meu trabalho, ele sabe valorizar. Não é que a gente é caro, a gente é justo. E para você ter uma equipe de qualidade, não é barato. Não. Senão você vai ter uma É pessoa que igual, não. é igual, né? É igual eu falo para você. Eu tenho 35 anos de indústria, 35 anos que eu trabalho na indústria. Eu já trabalhava antes quando era criança, né? Porque eu fui uma criança que tive que trabalhar. Não tive escolha, eu tive que trabalhar para complementar a renda em casa. E aí eu entrei, fui para a indústria, depois eu fui para a consultoria para poder ajudar outras empresas. Então é isso que eu falo, é sobre a entrega que a gente faz, que não é brincadeira a gente, por exemplo, nem eu te falei, chegar numa empresa que tem anos de estrada, anos de processo, a gente tem que regulamentar, procedimentar, traduzir, treinar todo mundo e alcançar uma certificação. É um trabalho que requer uma energia assim surreal, né? Com certeza. E um filme, Silvio? Você tem Olha, algum? eu vou falar em filme. Tem Armagedon, acho da hora, né? Eu acho emocionante. A música me faz até chorar Ó. quando eu vejo aquela música. Agora é que eu não sei inglês, mas só em sentir a emoção do filme, né, já é legal. Mas uma série que eu assisti que é desafiadora e é gostosa de assistir e é cheio eu gosto de gente inteligente, né? Claro. Então, você vê o cara, a cabeça dele é La Casa do Papel. Sim. Casa de É Papel. estratégico, não? Filme estratégico. Eu Filme assisti estratégia. da Coreia também, achei demais. É uma inteligência. É estratégico o filme, né?
Cara, é uma surpresa atrás da outra que você fala, caramba. Bom, Silvio, e então a gente encontra você nas redes sociais como Sim, Eletromegawatt. Eletromegawatt, Nós gente. estamos no Facebook, tem no Instagram, Instagram. tem algumas coisas que a gente posta. Aham, Não é muita coisa que a gente mais trabalha do que posta, né? claro, Mas tem a gente na rede social e tem o nosso site. Nosso site mostra tudo que a gente faz. que legal. Tem ali os trabalhos, alguns trabalhos que nós fizemos, alguns, né, que são mais de 1.800 aí, 2.000, mas tem ali um exemplo de algumas obras que nós fizemos, né? Então tem ali o... Bruno, querido, você sabe que você sempre vai ser convidado para fazer Tamo parte aqui. da nossa bancada, né? Estamos aqui. Mais Eu uma falei vez. para ele, senta aí, vamos conversar com o Silvio. Silvio foi muito obrigada por esse carinho, por esse respeito, por essa amizade. Seja bem-vindo sempre. E onde a galera encontra a Sintética aí? Sintética, sintética.com.br. Lá você vai ver as informações que a empresa faz hoje. A gente atende o ramo de mineração, né? Parte de filtração em geral, só que voltado para a indústria, né? Então nada para comércio, só para a indústria, né? Para grandes demandas. E é isso aí. É isso aí. Obrigada. Você tem algum filme hoje para indicar para a turma? Aí? Um filme, eu geralmente gosto de filmes mais voltados à parte religiosa, que é a parte espiritual, né? Então, Nosso Lar, que eu sempre Que você sempre cito, recomenda, né? é. Recomendo porque eu acho que assim, para quem já está nessa filosofia de vida, é praticamente o carro-chefe de todos os Mantra. filmes. Sim, é um mantra praticamente. Muito bem. Obrigada, Bruno. Tá bom, Obrigada, obrigado. Silvio. Nada, obrigado. Gente, meu livro é lá no Mercado Livre, o link está na bio do Instagram. Estamos em todas as redes sociais. Então, se você está procurando um serviço de consultoria, auditoria e treinamento, melhorar aí os processos da sua empresa, a nossa patrocinadora Santa ISO está em todas as redes sociais e disponível para que você possa contratar os nossos serviços. Tá bom? Um grande beijo. Vejo vocês nos próximos episódios. Tchau!